Você já se pegou observando o comportamento de alguém mais velho e pensando, talvez com um certo desconforto, que algumas atitudes se tornam mais evidentes com o passar dos anos, ou, mais assustador ainda, você já se perguntou se, sem perceber, está começando a desenvolver alguns desses hábitos? É uma reflexão que poucos de nós gostamos de fazer, porque a verdade é que queremos envelhecer com dignidade, cercados de carinho e respeito. Mas a realidade pode ser um pouco diferente do que imaginamos. Por vezes, conforme os anos avançam, certos traços de personalidade se intensificam, e o que antes era uma pequena mania pode se tornar um comportamento que, ainda que sem intenção, acaba afastando as pessoas ou dificultando as nossas próprias relações. Não se trata de maldade, nem de querer fazer o mal. Pelo contrário, muitas vezes, estamos agindo de formas que nem nós mesmos percebemos. E isso é o que torna tudo tão doloroso. É como se um espelho invisível nos mostrasse uma versão de nós mesmos que não reconhecemos ou não gostaríamos de ver. Mas a boa notícia é que, ao identificar esses padrões, temos o poder de mudá-los. Neste vídeo, vamos desvendar 9 comportamentos que, para muitas pessoas, se tornam mais pronunciados à medida que envelhecem. Vamos explorar juntos por que eles acontecem e, o mais importante, como podemos pará-los para viver uma vida mais plena, com mais leveza e mais alegria. Fique comigo até o final, porque a última percepção que tenho para você pode ser o segredo para transformar completamente a forma como você interage com o mundo e com aqueles que você mais ama. Vamos começar com o primeiro desses comportamentos, um que se disfarça muito bem e que, de certa forma, pode se tornar um hábito quase imperceptível, mas com um impacto enorme na qualidade das nossas interações, a reclamação excessiva e uma negatividade constante. Imagine só, você está numa reunião de família, ou talvez num encontro com amigos de longa data, e há sempre aquela pessoa que, independentemente do assunto, encontra um motivo para reclamar. O tempo está ruim, a comida não está tão saborosa quanto antes, os jovens não se comportam como deveriam, ou a saúde já não permite as mesmas coisas. Não estou falando de expressar uma opinião ou desabafar sobre algo que realmente incomoda, mas sim de um padrão, uma predisposição para ver sempre o lado negativo das coisas, para focar no que está errado em vez de apreciar o que está bom. Com o tempo, essa atitude pode ser incrivelmente desgastante para quem está por perto. Ninguém quer estar constantemente cercado de energia pesada. E embora a pessoa que reclama talvez sinta que está apenas partilhando a sua verdade, a verdade é que isso pode, sem querer, criar um muro entre ela e os outros. Para mudar isso, o primeiro passo é a consciência. Comece a se observar. Quantas vezes por dia você reclama? E sobre o quê? Um exercício simples e poderoso é a gratidão. Pelo menos uma vez ao dia. Pare por um minuto e pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Por menores que sejam um café quente, o canto de um pássaro, um telefonema de um amigo, ao focar no positivo. Você começa a reverter esse padrão. Outra estratégia é tentar encontrar uma solução para a reclamação, se algo realmente o incomoda, em vez de apenas expressar a queixa. Pergunte-se, o que eu posso fazer para melhorar isso? Ou, existe algo de bom nesta situação? Por mais difícil que seja. Seguindo em frente. O segundo comportamento é a resistência à mudança e uma teimosia que, por vezes, se torna quase inflexível. É natural que, com a idade, a gente se apegue às nossas rotinas, ao que conhecemos e ao que nos dá segurança. A vida já nos ensinou muitas lições. E tendemos a acreditar que o meu jeito, ou o jeito antigo,
é sempre o melhor. No entanto, quando essa preferência se transforma numa recusa absoluta em considerar novas ideias, em aprender novas tecnologias, em experimentar diferentes formas de fazer as coisas, ela pode nos isolar e nos tornar um pouco antiquados. Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de perder a capacidade de nos conectar com o mundo em constante evolução. Por exemplo, recusar-se a usar um smartphone para se comunicar com os netos, ou insistir que certas ferramentas digitais são coisas de jovem e que não servem para nada. Pode fazer com que você perca oportunidades valiosas de interação e de facilidade no dia a dia. A teimosia impede o crescimento e a adaptabilidade, que são qualidades essenciais em qualquer fase da vida. Para combater isso, tente abraçar a curiosidade. Desafie-se a aprender uma coisa nova por semana, por menor que seja. Pode ser uma nova receita, um aplicativo diferente no seu celular, ou até mesmo ouvir um gênero musical que você nunca considerou antes. Peça ajuda a um amigo, a um familiar. Permita-se ser um aprendiz novamente. Lembre-se, o mundo muda. E se nós não nos permitirmos mudar junto, corremos o risco de ficar para trás e de nos sentirmos cada vez mais desconectados. O terceiro comportamento, e este é bastante comum, é o hábito de interromper as pessoas e de dar conselhos não solicitados. A experiência de vida nos traz uma vasta sabedoria, e é natural querer partilhá-la, especialmente quando vemos alguém lutando com algo que já superamos. O problema surge quando nos tornamos tão ansiosos para partilhar a nossa visão ou a nossa própria história que não conseguimos deixar o outro terminar de falar. Interrompemos, cortamos a conversa, ou transformamos a narrativa do outro na nossa própria. Seja para dar um conselho que não foi pedido, ou para contar uma experiência melhor ou pior que a do interlocutor. Imagine alguém a partilhar uma pequena preocupação e você imediatamente intervém com: "Ah, isso não é nada. Deixe-me contar o que aconteceu comigo." Ou "Você devia fazer assim e assado." Por mais bem-intencionada que seja a sua atitude, isso pode fazer com que a outra pessoa se sinta desvalorizada, não ouvida e até mesmo um pouco irritada. O desejo de ajudar é nobre, mas a forma como o fazemos é crucial. Para mudar, pratique a escuta ativa. Isso significa ouvir com a intenção de entender, não com a intenção de responder ou de partilhar a sua própria história. Conte até 3 antes de falar, mesmo que a sua mente esteja cheia de coisas que você quer dizer. E se quiser dar um conselho, pergunte primeiro: "Gostaria de uma opinião sobre isso?" Ou "Posso partilhar uma experiência que tive?" Respeitar o espaço de fala do outro é um sinal de grande maturidade e respeito. Finalmente, para esta parte, o quarto comportamento é o isolamento e a dificuldade crescente de fazer novas amizades. Com o envelhecimento, é comum que o círculo social se reduza. Perdas, mudanças de cidade, ou a simples diminuição da energia para sair e socializar podem levar muitas pessoas a se fecharem em casa. A solidão se instala e, embora possa haver um conforto inicial na solitude, a ausência de novas conexões e o apego excessivo às antigas podem levar a uma sensação de vazio e de estagnação. Há o medo de não caber em novos grupos, de não ter mais o que partilhar, ou de que as pessoas não são como antigamente. Essa retirada do convívio social é perigosa porque os seres humanos são seres sociais. Precisamos de interações, de trocas, de novas perspectivas para nos manter ativos mentalmente e emocionalmente. Um bom exemplo é a pessoa que recusa todos os convites, que prefere a televisão à companhia e que, com o tempo, deixa de ser convidada. Para quebrar esse ciclo,
É fundamental um esforço consciente. Procure atividades em grupo que lhe interessem, um clube de leitura, aulas de dança, um grupo de caminhada, trabalho voluntário na sua comunidade, ou até mesmo aulas online sobre um tema que lhe desperte curiosidade. Dê a si mesmo a permissão para ser vulnerável, para se abrir a novas pessoas e a novas experiências. Não precisa ser perfeito, apenas presente. Lembre-se que cada nova interação é uma oportunidade de enriquecer a sua vida e de mostrar o melhor de si. A vida continua a oferecer novas amizades, e você merece cultivá-las. E por falar em conexões e em como nos relacionamos com o mundo, vamos mergulhar agora no quinto comportamento que muitas vezes nos pega de surpresa e que pode ser um verdadeiro obstáculo para uma vida feliz: a vítima crônica e a mania de se vitimizar. É aquela atitude de culpar sempre os outros, as circunstâncias, a idade, a sorte, por tudo o que acontece de errado na vida. A pessoa que se vitimiza constantemente parece estar numa eterna tempestade, onde nada dá certo e ela é sempre o alvo das injustiças. Nada funciona para mim. Eu nunca tive sorte. As pessoas sempre me enganam. Ou é por causa da minha idade que não consigo mais fazer nada. Embora seja verdade que todos enfrentamos desafios e injustiças, o vitimismo se manifesta na incapacidade de assumir qualquer responsabilidade pessoal ou de procurar soluções. Em vez disso, a pessoa se acomoda no papel de coitada, o que, ironicamente, a impede de agir e de mudar a própria realidade. Essa postura afasta as pessoas, pois ninguém gosta de estar perto de alguém que nunca assume o controle e que drena a energia com lamúrias constantes. É exaustivo e frustrante. Para quebrar esse padrão, o primeiro passo é reconhecer o seu poder pessoal. Pergunte-se: o que eu posso fazer, por menor que seja, para mudar essa situação? Em vez de focar no que está errado, concentre-se nas suas capacidades e nos recursos que você tem. Pratique a autocompaixão, mas também a autorresponsabilidade. Lembre-se de que você é o autor da sua própria história e tem o poder de virar a página e escrever um novo capítulo. Encare os desafios como oportunidades para aprender e crescer. Em vez de ver-se como um mero espectador da sua própria vida, continuando a nossa jornada. O sexto comportamento que pode se intensificar com a idade é o julgamento constante e a crítica excessiva. Com os anos, a gente acumula muitas experiências e, com elas, muitas opiniões. É natural, no entanto, quando essas opiniões se transformam num olhar constante de reprovação para as escolhas dos outros, para a sua aparência, para o seu estilo de vida, ou para qualquer coisa que não se encaixe nos nossos próprios padrões. Tornamo-nos pessoas difíceis de conviver. Essa roupa não é adequada para a idade dela. Por que ele não faz as coisas do jeito certo? Esses jovens não têm respeito por nada. O julgamento é muitas vezes um reflexo das nossas próprias inseguranças ou de uma visão de mundo muito rígida. Ele cria uma barreira invisível entre você e os outros, pois as pessoas sentem que estão sendo constantemente avaliadas e criticadas, e isso as impede de serem autênticas e de se abrirem. O mundo é diverso, e as pessoas são diferentes, com os seus próprios caminhos e as suas próprias razões. Para combater o julgamento, pratique a empatia. Tente calçar os sapatos do outro. Imaginar o que o levou a agir de determinada forma. Lembre-se de que cada um está a fazer o melhor que pode com os recursos que tem. Em vez de criticar, tente entender, em vez de julgar. Ofereça aceitação, ao focar na sua própria melhoria e em cultivar a sua própria felicidade. Você terá menos energia para se preocupar com o que os outros estão a fazer.
e mais para construir relacionamentos saudáveis e positivos. Respire fundo antes de emitir uma opinião e pergunte-se: isso é necessário? Isso é gentil? Isso é útil? Em seguida, o sétimo comportamento é a nostalgia paralisante e o hábito de viver apenas do passado. O passado, ele pode ser um lugar tão confortável, cheio de memórias queridas, de um tempo que pareceu mais simples, mais bonito, mais feliz. E não há nada de errado em apreciar o passado, em recordar bons momentos. O problema surge quando a nostalgia se torna uma prisão. Quando o presente é constantemente desvalorizado em comparação com um passado idealizado. No meu tempo é que era bom. As coisas não são como antigamente. As pessoas não se respeitam mais como antes. A pessoa presa à nostalgia rejeita o novo, desdenha as tendências atuais e perde a capacidade de encontrar alegria e significado no agora. Ela pode estar fisicamente presente, mas a sua mente vive num tempo que já se foi. Isso não só impede o crescimento pessoal, como também torna as conversas monóxidas, pois o passado é o único tema e a única lente pela qual tudo é visto. As novas gerações, os amigos que tentam partilhar as suas experiências atuais, podem sentir-se invisíveis ou desinteressantes. Para se libertar dessa armadilha, comece a criar novas memórias, encontre beleza e significado no presente, em vez de apenas contar histórias do passado. Tente criar novas, mesmo que pequenas. Aprenda a apreciar a música, a arte, a tecnologia, as ideias que surgem hoje. Partilhe as suas histórias antigas como lições aprendidas ou como tesouros, mas não como uma ferramenta para diminuir a validade do que está a acontecer agora. Abra-se à possibilidade de que o presente tem muito a oferecer e que o futuro ainda reserva muitas alegrias. O oitavo comportamento que muitas pessoas desenvolvem, talvez sem perceber, é a negligência com o autocuidado e a aparência pessoal. À medida que envelhecemos, é fácil cair na armadilha de pensar que já não importa tanto ou que não vale a pena o esforço. As rotinas de higiene podem ser simplificadas em demasia. A escolha da roupa pode se tornar puramente funcional e descuidada. E a atenção à alimentação e ao exercício físico pode diminuir. Não estou a falar de vaidade excessiva, mas de um cuidado básico com o corpo e com a mente, que reflete o nosso respeito por nós mesmos. Quando nos descuidamos, enviamos uma mensagem para o mundo e para nós mesmos de que estamos a desistir, de que já não nos valorizamos. Isso pode levar a uma espiral descendente, afetando a nossa autoestima, a nossa energia e até mesmo a nossa saúde. Um exemplo claro é a pessoa que raramente penteia o cabelo. Usa sempre as mesmas roupas manchadas e vive à base de alimentos processados, alegando falta de tempo ou de motivação para reverter isso. Comece com pequenas vitórias diárias. Escolha uma peça de roupa que o faça sentir-se bem, mesmo que seja apenas para ficar em casa. Dedique 5 minutos para se arrumar com carinho. Faça uma caminhada curta. Prepare uma refeição saudável. Lembre-se que o autocuidado não é um luxo, é uma necessidade. É uma forma de honrar a si mesmo e de manter a sua vitalidade em todas as idades. Quando você se cuida, você se sente melhor. E isso irradia para todos ao seu redor. E chegamos ao 9º e último comportamento, que muitas vezes é um sinal de que estamos a perder a faísca da vida, a procrastinação crônica e a perda de interesse em novidades. É quando a gente começa a adiar tarefas importantes, a deixar as coisas para depois, não por falta de tempo, mas por uma falta de motivação generalizada. É também a recusa em se engajar em novas aprendizagens,
em novos hobbies, em qualquer coisa que exija um esforço mental ou uma saída da zona de conforto, não tenho mais idade para isso. Deixo para amanhã. Não me interessa. A procrastinação pode se manifestar em pequenas coisas, como adiar um telefonema importante ou arrumar uma gaveta, ou em coisas maiores, como adiar uma consulta médica, ignorar as contas a pagar, ou desistir de um projeto que antes trazia alegria. Essa apatia pode levar ao estancamento, à sensação de que a vida está a passar sem que participemos dela ativamente. Perder o interesse em aprender e em explorar é como fechar uma porta para novas possibilidades e para a própria vitalidade mental. Para combater isso, divida as tarefas grandes em passos menores e mais gerenciáveis. Comece com apenas 5 minutos de uma atividade que você tem adiado. Procure um parceiro de responsabilidade, alguém que o incentive e, o mais importante, cultive a mentalidade de um aprendiz. Há sempre algo novo para descobrir, uma nova habilidade para adquirir, um novo livro para ler. Mantenha a sua mente curiosa e ativa. A vida é um processo contínuo de aprendizagem. E abraçar essa verdade é o segredo para se manter jovem de espírito. Não importa a sua idade. Pois bem, chegamos ao fim da nossa jornada pelos 9 comportamentos que, se não estivermos atentos, podem se infiltrar em nossas vidas à medida que envelhecemos. Vimos como a reclamação pode nos isolar. A teimosia nos impede de crescer e nos desconecta. A interrupção nos afasta das pessoas que querem partilhar conosco. O isolamento nos empobrece de novas experiências e amizades. Refletimos sobre como a vitimização nos paralisa na nossa própria infelicidade. O julgamento nos endurece e nos distancia da empatia. A nostalgia nos prende a um passado que já não existe. A negligência com o autocuidado nos enfraquece por dentro e por fora. E a procrastinação nos rouba o presente e as oportunidades futuras. Ninguém está imune a desenvolver um ou outro desses hábitos. E o primeiro passo para uma vida mais plena, mais feliz e mais conectada, é precisamente o reconhecimento. Não se trata de buscar a perfeição, porque ela não existe, mas sim de buscar o progresso, de estar consciente das nossas atitudes e de fazer escolhas que nos aproximem da pessoa que realmente queremos ser. Lembre-se, pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. Não precisa mudar tudo de uma vez. Escolha um comportamento que mais ressoou consigo hoje e comece por aí. Dê um pequeno passo, amanhã, talvez outro. A idade traz sabedoria, experiência e uma perspectiva única da vida. Não deixe que esses comportamentos feios ofusquem a sua luz e a sua beleza interior. Use a sua experiência para construir pontes, para inspirar, para ser um exemplo de vitalidade e de amor. A vida é uma dádiva, e cada dia é uma nova oportunidade para recomeçar, para aprender e para ser a melhor versão de si mesmo. Não se trata de uma corrida, mas de uma jornada contínua de autodescoberta e melhoria. Seja gentil consigo mesmo neste processo, mas também seja firme na sua intenção de viver com mais alegria e significado. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual desses comportamentos você mais se identificou? Ou talvez tenha notado em alguém próximo? Quais estratégias você usa para manter uma atitude positiva e construtiva? Compartilhe as suas experiências, os seus desafios e as suas dicas nos comentários abaixo. Vamos construir uma comunidade de apoio e crescimento, onde todos podemos aprender uns com os outros e nos encorajar a viver melhor. Se este vídeo trouxe alguma luz para você, por favor, deixe o seu gostei. Isso ajuda o canal a crescer e a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir e refletir sobre esses temas importantes. E, claro,
Se ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, repletos de dicas e reflexões para você viver a sua melhor vida em qualquer idade. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a sua atitude é o que define a sua qualidade de vida. Escolha viver com graça, com consciência e com muito amor. Continue a aprender, a crescer e a partilhar a sua sabedoria com o mundo. Você merece viver a sua melhor vida em todas as idades. Um grande abraço e até a próxima.